Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Hoje entramos em um ambiente de palavra, de autoridade e de vitória. Se você quer ajudar este canal a crescer e alcançar mais vidas que precisam dessa mensagem poderosa, deixe o like agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhe com quem você ama e comente amém para ativar o algoritmo e levar essa palavra para mais pessoas que precisam. Hoje não é dia de dúvida, hoje é dia de decreto. Hoje não é dia de perguntas, hoje é dia de declaração fundamentada no que está escrito, porque a Bíblia não é apenas um livro, ela é a voz de Deus registrada, viva e eficaz, como está em Hebreus 4:12. E o nosso tema é o Salmo 101, um salmo de compromisso, um cântico de integridade, uma declaração de santidade prática que atrai a presença e o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu ministério. O Salmo 101 é atribuído a Davi e é conhecido como o Salmo do governante justo ou o Salmo da integridade. Este não é um salmo de súplica, não é um salmo de lamento, não é um salmo de pedido. Este é um salmo de compromisso. É uma declaração pública de como Davi escolheu viver. É um manifesto de santidade. É um padrão de conduta. E quando você entende o poder deste salmo, você entende que a santidade não é apenas uma doutrina, é uma decisão. A integridade não é apenas um conceito, é uma escolha. A pureza não é apenas um ideal, é um estilo de vida. E hoje vamos mergulhar nessa palavra com profundidade, com autoridade e com unção, porque este salmo nunca tem o poder de transformar sua casa, de mudar sua família, de elevar seu ministério e de atrair a presença de Deus de uma forma que você experimentou antes. O contexto histórico do Salmo 101 é importante. Davi estava estabelecendo o seu reino. Davi estava organizando seu governo. Davi estava estruturando sua administração. E antes de fazer qualquer outra coisa, antes de conquistar territórios, antes de construir palácios, antes de expandir fronteiras, Davi colocou padrões de santidade. Davi define critérios de integridade. Davi determinou regras de pureza. Porque Davi entendeu que um reino sem santidade não tem a presença de Deus. Um governo sem integridade não tem o favor de Deus. Uma administração sem pureza não tem vitória de Deus. E o que era verdade para Davi é verdade para você. O que era princípio para o reino de Davi é princípio para a sua casa. O que foi fundamento para o governo de Davi é fundamento para a sua família. O Salmo 101:1 começa com uma declaração de louvor. Cantarei a benignidade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Perceba que Davi não começa falando de si mesmo. Davi não começa falando dos seus planos. Davi não começa falando das suas conquistas. Davi começa cantando a benignidade e a justiça de Deus. Isso é maturidade espiritual. Isso é sabedoria do reino. Isso é postura de adorador. Porque antes de você declarar o que você vai fazer, você precisa considerar quem Deus é. Antes de estabelecer seus padrões, você precisa exaltar o caráter de Deus. Antes de você definir sua conduta, você precisa celebrar a natureza de Deus. A benignidade de Deus é a sua espera, a sua misericórdia, a sua graça. Salmo 136:1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A justiça de Deus é a sua retidão, a sua equidade, o seu juízo perfeito. Salmo 89:14 diz: justiça e julgamento são a base do teu trono, graça e verdade vão adiante de ti. Quando você canta a benignidade e a justiça de Deus, você está declarando que Deus é bom e Deus é justo. Deus é misericordioso e Deus é reto. Deus é gracioso e Deus é santo. E quando você entende essas duas dimensões do caráter de Deus, você entende que a santidade não é legalismo, é amor.
Integridade não é religiosidade, é relacionamento. A pureza não é perfeccionismo, é proximidade com Deus. A benignidade de Deus nos atrai. A justiça de Deus nos transforma. A benignidade de Deus nos perdoa. A justiça de Deus nos santifica. A benignidade de Deus nos aceita como somos. A justiça de Deus nos transforma no que devemos ser. Essas duas dimensões trabalham juntas. Romanos 2:4 diz: ou desprezas a riqueza da sua espera, e tolerância e longanimidade, ignorando que a espera de Deus é que te conduz ao arrependimento. A espera de Deus não te deixa no pecado, ela te conduz ao arrependimento. A graça de Deus não te mantém na iniquidade, ela te transforma em santidade. A misericórdia de Deus não te abandona na impureza, ela te eleva à pureza. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós começamos este tempo cantando a Tua benignidade e a Tua justiça. Nós declaramos que você é bom. Nós declaramos que você é justo. Nós declaramos que Tu és misericordioso. Nós declaramos que Tu és santo. E nós te adoramos, não apenas pelo que Tu fazes, mas por quem Tu és. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 101:2 continua com uma pergunta e uma declaração. Atentarei para o caminho que é reto, quando virás a mim. Andarei em minha casa com um coração íntegro. Aqui está o coração do Salmo 101. Davi faz uma pergunta profunda. Quando vieram a mim? Isso revela o desejo de Davi pela presença de Deus. Davi não quer apenas servir a Deus. Davi não quer apenas obedecer a Deus. Davi quer a presença de Deus. Davi quer a companhia de Deus. Davi quer ser intimidado com Deus. E então Davi faz uma declaração poderosa. Andarei em minha casa com um coração íntegro. Isso significa que a integridade começa em casa. A santidade começa em casa. A pureza começa em casa. Muitas pessoas querem ser santos na igreja, mas são carnais em casa. Muitas pessoas querem ser espirituais no culto, mas são mundanas em casa. Muitas pessoas querem ser ungidas no ministério, mas são vazias em casa. Mas Davi entendeu que a presença de Deus não vem apenas para quem é santo em público, mas para quem é íntegro em particular. A presença de Deus não vem apenas para quem ora no altar, mas para quem vive com pureza em casa. A presença de Deus não vem apenas para quem prega no púlpito, mas para quem anda com integridade no privado. A expressão "andarei em minha casa" é extremamente significativa. A casa é o lugar onde você é você mesmo. A casa é o lugar onde a máscara cai. A casa é o lugar onde a verdadeira natureza se revela. E Davi está dizendo: é exatamente ali, no lugar mais íntimo, no lugar mais privado, no lugar mais pessoal, que eu vou andar com integridade. É ali que eu vou viver com santidade. É ali que eu vou praticar a pureza. Porque Davi entendeu que a verdadeira espiritualidade não é performance pública, é caráter privado. A santidade não é verdadeira aparência externa, é realidade interna. A verdadeira integridade não é confiança social, é conduta pessoal. Josué 24:15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma declaração de liderança espiritual. Isso é uma decisão de santidade familiar. Isso é um compromisso de supervisão doméstica. E quando você toma essa decisão, quando você faz essa declaração, quando você estabelece esse compromisso, a presença de Deus vem para a sua casa, o favor de Deus vem para a sua família, a vitória de Deus vem para o seu lar, porque Deus honra quem o honra. Deus abençoe quem o obedece. Deus visita quem o busca. Pai Celestial, nós declaramos agora que vamos andar em nossa casa com um coração íntegro. Nós declaramos que nossa casa será santa. Nós declaramos que nossa família será consagrada.
Declaramos que o nosso lar será um lugar de espírito, de oração e de presença de Deus. E nós clamamos: vem, Senhor, vem para a nossa casa, vem para a nossa família, vem para o nosso lar. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 101:3 declara: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra dos que se desviam, não se me pegará. Aqui está uma das declarações mais poderosas e mais práticas do Salmo 101. Davi faz um compromisso com os seus olhos. Davi faz uma aliança com a sua visão. Davi estabelece um padrão para o que ele vai ver e para o que ele não vai ver. E isso é extremamente relevante para os dias de hoje, porque vivemos em uma geração onde tudo está disponível. Vivemos em uma era onde tudo é acessível. Vivemos em um tempo onde tudo está a um clique de distância. E por isso, mais do que nunca, nós precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos. Jó 31:1 diz: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Jó entendi que os olhos são porta de entrada para o coração. Eu entendi que o que você vê influencia o que você pensa. Eu entendi que o que você ajuda determina o que você deseja. E por isso Jó fez uma aliança com os seus olhos. E Davi fez a mesma aliança. E hoje você também precisa fazer essa aliança. Mateus 6:22-23 diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Isso significa que seus olhos determinam a condição espiritual do seu corpo. Os seus olhos determinam a saúde espiritual da sua alma. Os seus olhos determinam a pureza espiritual do seu coração. E quando você coloca coisas mais diante de seus olhos, você contamina seu corpo. Quando você ajuda coisas impuras, você polui sua alma. Quando você vê coisas profanas, você mancha seu coração. A expressão coisa má em hebraico é Belial, que significa algo sem valor, algo inútil, algo destrutivo. Isso inclui pornografia, violência gratuita, conteúdos que glorificam o pecado, programas que normalizam a imoralidade, filmes que celebram a iniquidade, séries que promovem a perversão. E Davi está dizendo: eu não vou colocar isso diante dos meus olhos. Eu não vou permitir que isso entre na minha mente. Eu não vou autorizar que isso contamine meu coração. Porque Davi entendeu que o que entra pelos olhos afeta o coração. E o que afeta o coração determina as ações. E Davi diz: odeio a obra dos que se desviam. Isso não significa odiar as pessoas. Isso significa rejeitar o pecado. Isso significa abominar a iniquidade. Isso significa detestar a maldade. Romanos 12:9 diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Você pode amar as pessoas e odiar o pecado. Você pode ter compaixão pelas pessoas e rejeitar a iniquidade. Você pode interceder pelas pessoas e abominar a maldade. E quando você toma essa posição, quando você faz essa escolha, quando você estabelece esse padrão, você protege seu coração, você guarda sua mente e você preserva sua unção. A expressão "não se me pegará" significa que Davi não vai se deixar contaminar. Davi não vai se deixar influenciar. Davi não vai se deixar corromper. Porque há coisas que você tenta pegar em você. Há pecados que tentem se grudar em você. Há iniquidades que você tenta colar em você. Mas quando você faz uma aliança com os seus olhos, quando você estabelece padrões de santidade, quando você determina critérios de pureza, essas coisas não se pegam. Essas coisas não se grudam. Essas coisas não se colam, porque você está protegido, porque você está salvo, porque você está coberto. Senhor, nós fazemos agora uma aliança com os nossos olhos. Nós declaramos que não vamos colocar coisa mais diante dos nossos olhos. Nós declaramos que vamos rejeitar o pecado. Nós declaramos que vamos abominar a iniquidade.
Nós declaramos que vamos detestar a maldade. E nós pedimos que tu guardes os nossos olhos, que tu protejas a nossa visão e que tu preserves a nossa pureza. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 101:4 continua: O coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o mal. Aqui Davi está falando sobre o coração. Depois de falar sobre os olhos, Davi fala sobre o coração. Porque os olhos são a porta de entrada, mas o coração é o centro de comando. Os olhos veem, mas o coração decide. Os olhos observam, mas o coração escolhe. Os olhos captam, mas o coração processa. E por isso Davi declara: o coração perverso se apartará de mim. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem como fontes da vida. O coração é fonte de vida. O coração é a origem das decisões. O coração é a raiz das ações. E quando o coração está perverso, tudo está contaminado. Quando o coração está corrompido, tudo está poluído. Quando o coração está impuro, tudo está manchado. Mas quando o coração está íntegro, tudo está alinhado. Quando o coração está puro, tudo está limpo. Quando o coração é santo, tudo está consagrado. Mateus 15:18-19 diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus está dizendo que o problema não está fora, está dentro. O problema não está nas situações, não está no coração. O problema não está nas pessoas, está na natureza humana. E por isso você precisa salvar seu coração. Você precisa proteger seu coração. Você precisa purificar seu coração. Ezequiel 36:26 diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Isso é promessa de transformação. Isso é garantia de renovação. Isso é decreto de mudança. Deus não apenas limpa o coração, Ele dá um coração novo. Deus não apenas purifica o espírito, Ele dá um espírito novo. Deus não apenas remove o pecado, Ele transforma a natureza. E quando você recebe esse coração novo, quando você recebe esse espírito novo, quando você experimenta essa transformação, você não é mais a mesma pessoa. Você não vive mais da mesma forma. Você não envelhece mais da mesma maneira. E Davi diz: não conhecerei o mal. Isso significa que Davi não vai se familiarizar com o mal. Davi não vai se acostumar com o pecado. Davi não vai normalizar a iniquidade. Porque quando você se familiariza com o mal, você perde a sensibilidade espiritual. Quando você se acostuma com o pecado, você perde a consciência do certo e do errado. Quando você normaliza a iniquidade, você perde a unção de Deus. E por isso, você precisa manter sua sensibilidade espiritual. Você precisa preservar sua consciência. Você precisa salvar sua unção. 1 Tessalonicenses 5:22 diz: abstende-vos de toda forma de mal. Não é apenas de alguns homens, não é apenas dos homens óbvios, não é apenas dos túmulos masculinos, é de toda forma de mal, de todo tipo de mal, de toda aparência de mal. Porque quando você se abstém de toda forma de mal, você protege sua confiança. Quando você rejeita todo tipo de mal, você preserva seu testemunho. Quando você evita toda a aparência de mal, você guarda sua influência. Pai, nós declaramos que o coração perverso se separará de nós. Nós declaramos que não vamos conhecer o mal. Nós declaramos que não nos familiarizaremos com o pecado. Nós declaramos que não vamos normalizar a iniquidade. E nós pedimos que tu purifiques o nosso coração, que tu transformes a nossa mente e que tu renove o nosso espírito. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 101:5 declara:
Ao que às ocultas difama o seu próximo, eu o destruirei. O que tem olhar altivo e coração sóbrio, não o suportarei. Aqui Davi está falando sobre relacionamentos. Davi está estabelecendo padrões para as pessoas que estarão ao seu redor. Davi está definindo critérios para as amizades, para as parcerias, para as alianças. Isso é extremamente importante, porque as pessoas que estão ao seu redor influenciam quem você é. As pessoas que estão perto de você determinam onde você vai chegar. As pessoas que estão na sua vida afetam o seu destino. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversas corrompem os bons costumes. Isso significa que mais companhias corrompem o bom caráter. As mais amizades destroem a boa conduta. As mais alianças contaminaram a boa confiança. E por isso, você precisa ser selecionado com as pessoas que você permite em sua vida. Você precisa ser criterioso com as amizades que você cultiva. Você precisa ser cuidadoso com as alianças que você estabelece. Davi menciona duas características de pessoas que ele não vai suportar: o que difama as ocultas e o que tem olhar altivo e coração sóbrio. Difamar as ocultas é falar mal pelas costas, é murmurar, é fofocar, é caluniar. Provérbios 16:28 diz: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. A difamação de relacionamentos. A murmuração quebra alianças. A fofoca contamina ambientes. E Davi diz: eu o destruirei. Isso não significa matar fisicamente. Isso significa cortar o relacionamento. Isso significa afastar uma pessoa. Isso significa romper a aliança. Provérbios 20:19 diz: o que anda mexendo e cando revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Isso é sabedoria prática. Isso é orientação clara. Isso é instrução direta. Não se meta com quem fofoca. Não se envolva com quem murmura. Não se alie com quem difama. Porque se uma pessoa fala mal de outros para você, ela vai falar mal de você para outros. Se uma pessoa trai a confiança de outros com você, ela vai trair a sua confiança com outros. Se uma pessoa difama outros na sua presença, ela vai difamar você na ausência. O olhar altivo e o coração sóbrio falam de orgulho, fala de arrogância, falam de prepotência. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O orgulho é um dos pecados mais perigosos, porque o orgulho afasta a presença de Deus. Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você está sóbrio, Deus resiste a você. Quando você é orgulhoso, Deus se opõe a você. Quando você é arrogante, Deus se afaste de você. E por isso, você precisa cultivar a humildade. Você precisa praticar a mansão. Você precisa viver com simplicidade. Provérbios 6:16-17 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos. Perceba que a primeira coisa que Deus aborrece são olhos altivos. Isso mostra o quanto Deus detesta o orgulho. Isso revela o quanto Deus rejeita a soberba. Isso demonstra o quanto Deus abomina a arrogância. E quando você se associa com pessoas orgulhosas, você se contamina com o orgulho. Quando você se alia com pessoas soberbas, você absorve a soberba. Quando você se relaciona com pessoas arrogantes, você reflete arrogância. Senhor, nós declaramos que nos afastaremos de pessoas que difamam, que murmuram, que fofocam. Nós declaramos que vamos rejeitar o orgulho, a soberba, a arrogância. Nós declaramos que vamos cultivar relacionamentos saudáveis, amizades edificantes, alianças abençoadas. E nós pedimos que Tu nos dês discernimento para escolher as pessoas certas, sabedoria para cultivar as amizades corretas e graça para estabelecer as alianças divinas. Em nome de Jesus, amém.
O Salmo 101:6 diz: os meus olhos serão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Depois de falar sobre quem Davi vai afastar, agora Davi fala sobre quem ele vai se aproximar. Davi vai buscar a fidelidade da terra. Davi vai procurar os que andam no caminho reto. Davi vai se procurar por pessoas íntegras, por pessoas santas, por pessoas comprometidas com Deus. E isso é sabedoria, isso é estratégia, isso é inteligência espiritual. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Isso significa que você se torna parecido com as pessoas com quem você anda. Você absorve as características das pessoas com quem você convive. Você reflete os valores das pessoas com quem você se relaciona. E por isso, se você quer ser sábio, e com os sábios. Se você quer ser santo, ande com os santos. Se você quer ser vitorioso, e com os vitoriosos. Davi diz: os meus olhos serão sobre os fiéis da terra. Isso significa que Davi vai procurar pessoas fiéis. Davi vai buscar intencionalmente pessoas íntegras. Davi vai se procurar estrategicamente por pessoas comprometidas. E você também precisa fazer isso. Você precisa procurar pessoas que edifiquem sua fé. Você precisa buscar pessoas que fortaleçam sua caminhada. Você precisa procurar pessoas que elevam seu padrão espiritual. A palavra fiéis em hebraico é emuná, que significa confiável, leais, constantes. São pessoas que não mudam com as situações. São pessoas que não vacilam com a pressão. São pessoas que não desistem com as dificuldades. São pessoas que permanecem firmes na fé. São pessoas que continuam fiéis na adversidade. São pessoas que mantêm o compromisso na prova. Essas são as pessoas que você precisa ao seu lado. Essas são as pessoas que você precisa em sua vida. Essas são as pessoas que você precisa em sua equipe. E Davi diz: o que anda no caminho reto, esse me servirá. Isso significa que Davi só vai permitir que pessoas integrais sirvam ao seu lado. Davi só vai aceitar que pessoas santas trabalhem com ele. Davi só vai autorizar que pessoas comprometidas façam parte de sua equipe. Isso é liderança espiritual. Isso é governo com santidade. Isso é administração com integridade. Porque quando você coloca pessoas íntegras ao seu lado, você protege o seu ministério. Quando você está perto de pessoas santas, você preserva sua unção. Quando você trabalha com pessoas comprometidas, você garante a vitória de Deus. Neemias 7:2 diz: dei a meu irmão Hanani e a Hananias, maioral da fortaleza, o governo de Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Neemias escolheu Hananias não porque ele era o mais talentoso, não porque ele era o mais experiente, não porque ele era o mais popular, mas porque ele era fiel e temente a Deus. Isso é direcionado espiritualmente. Isso é padrão do reino. Isso é sabedoria divina. E quando você escolhe pessoas com base na fidelidade e sem temor a Deus, você constrói algo sólido. Você estabelece algo confiável. Você edifica algo abençoado. Pai, nós declaramos que vamos procurar a fidelidade da terra. Nós declaramos que vamos procurar pessoas íntegras. Nós declaramos que vamos andar com pessoas santas. E nós pedimos que Tu nos conectes com as pessoas certas, que Tu nos aproximes das amizades divinas e que Tu nos unas às alianças do céu. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 101:7 continua: não habitará em minha casa o que pratica a falsidade, o que profere mentiras não permanecerá à minha vista. Aqui, Davi está estabelecendo padrões para sua casa. Davi está definindo regras para o seu lar. Davi está determinando quem pode e quem não pode estar em sua casa. E a primeira coisa que Davi proíbe é a falsidade e a mentira.
porque a falsidade e a mentira destroem a confiança. A falsidade e a mentira quebram os relacionamentos. A falsidade e a mentira contaminam o ambiente. João 8,44 diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Isso significa que a mentira tem origem no inferno. A falsidade tem raiz no maligno. A hipocrisia tem fonte nas trevas. E quando você permite a mentira em sua casa, você está abrindo porta para o diabo. Quando você tolera a falsidade no seu lar, você está dando lugar ao inimigo. Quando você aceita a hipocrisia em sua família, você está convidando a destruição. Efésios 4:25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos uns membros dos outros. A verdade é o fundamento dos relacionamentos saudáveis. A verdade é a base da confiança. A verdade é o alicerce da intimidação. E quando você vive na verdade, você constrói relacionamentos sólidos. Quando você pratica a verdade, você estabelece confiança sincera. Quando você fala a verdade, você cultiva a intimidação verdadeira. Colossenses 3:9 diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos desprezais do velho homem com os seus feitos. Mentir é característica do velho homem. Mentir é natureza da carne. Mentir é o padrão do mundo. Mas quando você nasce de novo, quando você se torna uma nova criatura, quando você recebe a natureza de Cristo, você deixa a mentira e abraça a verdade. Você abandona a falsidade e pratica a honestidade. Você rejeita a hipocrisia e vive com transparência. E Davi diz: não permanecerá à minha vista. Isso significa que Davi não vai tolerar. Davi não vai aceitar. Davi não vai permitir. Porque quando você tolera uma mentira, você normaliza o pecado. Quando você aceita a falsidade, você compromete sua integridade. Quando você permite a hipocrisia, você perde sua autoridade espiritual. E por isso, você precisa ser radical com a verdade. Você precisa ser inflexível com honestidade. Você precisa ser firme com transparência. Zacarias 8:16 diz: estas são as coisas que devem fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai justiça de verdade e de paz nas vossas portas. Falar a verdade não é opcional, é princípio. Praticar a honestidade não é sugestão, é ordem. Viver com transparência não é ideal, é padrão. E quando você obedece a esse mandamento, quando você cumpre essa ordem, quando você vive esse padrão, você atrai a vitória de Deus. Você recebe o favor de Deus. Você experimenta a presença de Deus. Senhor, nós declaramos que não vamos permitir falsidade em nossa casa. Nós declaramos que não vamos tolerar a mentira no nosso lar. Nós declaramos que não aceitaremos hipocrisia em nossa família. E nós estabelecemos agora um padrão de verdade, de honestidade, de transparência. Que a nossa casa seja um lugar de verdade. Que o nosso lar seja um ambiente de honestidade. Que a nossa família seja um espaço de transparência. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 101:8 conclui: cada manhã destruirei todos os ímpios da terra, para exterminar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Aqui Davi está falando sobre consistência. Davi está falando sobre diligência. Davi está falando sobre perseverança. A expressão cada manhã significa todos os dias. Significativamente, constantemente. Significa continuamente. Isso nos ensina que a santidade não é um evento, é um processo. A integridade não é uma conquista, é uma jornada. A pureza não é um destino, é um caminho. Lamentações 3:22-23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Cada manhã é uma nova oportunidade. Cada dia é um novo começo. Cada amanhecer é uma nova chance. E assim como as misericórdias de Deus se renovam cada manhã, o seu compromisso com a santidade também precisa se renovar cada manhã. O seu pacto com a integridade também precisa se reafirmar a cada manhã. A sua aliança com a pureza também precisa se fortalecer a cada manhã. Davi diz: destruirei todos os ímpios da terra. Isso não significa matar pessoas, isso significa destruir obras. Isso significa estratégias anulares. Isso significa planos frustrantes, porque há obras ímpias que precisam ser destruídas, há estratégias malignas que precisam ser anuladas, há planos diabólicos que precisam ser frustrados. E quando você vive em santidade, quando você anda em integridade, quando você pratica a pureza, você tem autoridade para destruir as obras do inimigo. Você tem poder para anular as estratégias das trevas. Você tem uma unção para frustrar os planos do maligno. 1 João 3,8 diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E você, como filho de Deus, como discípulo de Jesus, como portador da unção, também tem autoridades para destruir as obras do diabo. Você também tem poder para anular as estratégias das trevas. Você também tem unção para frustrar os planos do maligno. E quando você vive em santidade, você ativa essa autoridade. Quando você anda com integridade, você libera esse poder. Quando você pratica a pureza, você manifesta essa unção. Lucas 10:19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Você tem autoridade, você tem poder, você tem uma unção. Mas essa autoridade, esse poder, essa unção só funciona plenamente quando você vive em santidade. Só opere completamente quando você estiver com integridade. Só se manifestam totalmente quando você pratica a pureza. Porque a santidade é a base da autoridade. A integridade é o fundamento do poder. A pureza é o alicerce da unção. Pai, nós declaramos que a cada manhã vamos renovar nosso compromisso com a santidade. Nós declaramos que a cada dia vamos reafirmar nosso pacto com integridade. Nós declaramos que a cada amanhecer vamos fortalecer a nossa aliança com a pureza. E nós decretamos que vamos destruir as obras do inimigo. Vamos anular as estratégias das trevas. Vamos frustrar os planos do maligno, porque temos autoridade, porque temos poder, porque temos unção. Em nome de Jesus, amém. Agora, quero falar sobre o resultado de viver o Salmo 101. Quando você vive com integridade, quando você anda em santidade, quando você pratica a pureza, você atrai a presença de Deus. Você atrai o favor de Deus. Você atrai a vitória de Deus. Salmo 24:3-4 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. A resposta é clara: o que é limpo de mãos e puro de coração, o que vive com integridade, o que você anda em santidade, o que pratica a pureza. E o versículo 5 continua: este obteve a vitória do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Isso é promessa, isso é garantia, isso é decreto. Quando você vive com integridade, você obtém a vitória do Senhor. Quando você anda em santidade, você recebe a justiça de Deus. Quando você pratica a pureza, você recebe o favor do Altíssimo. E essa vitória não é apenas espiritual, é também material. Essa justiça não é apenas celestial, é também terrena. Esse favor não é apenas eterno, é também temporal. Provérbios 10:9 diz: quem anda em integridade é seguro, mas o que perverter os seus caminhos será conhecido.
A integridade traz segurança, a santidade traz proteção, a pureza traz cobertura. E quando você vive com integridade, você está seguro. Quando você anda em santidade, você vive protegido. Quando você pratica a pureza, você permanece coberto. Porque Deus é o seu escudo, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu refúgio. Provérbios 11:3 diz: a integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos desleais os derrota. Um guia de integridade, a santidade direta, a pureza oriental. E quando você vive com integridade, você tem uma direção clara. Quando você anda em santidade, você tem propósito definido. Quando você pratica a pureza, você tem destino garantido, porque Deus guia os íntegros, Deus dirige os santos, Deus orienta os puros. Provérbios 28:18 diz: o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. A integridade salva, uma santidade preservada, uma pureza protegida. E quando você vive com integridade, você é salvo das armadilhas. Quando você anda em santidade, você é preservado dos perigos. Quando você pratica a pureza, você está protegido das ciladas, porque Deus livra os íntegros. Deus guarde os santos, Deus defenda os puros. Senhor, nós declaramos que vamos viver o Salmo 101. Nós declaramos que vamos andar em integridade. Nós declaramos que vamos praticar a santidade. Nós declaramos que vamos cultivar a pureza. E nós recebemos agora a vitória do Senhor. Nós recebemos a justiça de Deus. Recebemos o favor do Altíssimo, porque está escrito: em nome de Jesus, amém. Eu quero encerrar este tempo com uma palavra profética sobre a sua vida. Deus está dizendo hoje que Ele vai visitar sua casa. Deus está dizendo hoje que Ele vai habitar no seu lar. Deus está dizendo hoje que Ele vai estabelecer a sua presença na sua família. Mas para isso acontecer, você precisa fazer a sua parte. Você precisa estabelecer padrões de santidade. Você precisa definir critérios de integridade. Você precisa determinar regras de pureza. E quando você fizer isso, quando você tomar essa decisão, quando você estabelecer esse compromisso, a presença de Deus vai invadir sua casa. O favor de Deus vai cobrir sua família. A vitória de Deus vai transformar o seu lar. Isaías 32:17 diz: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Quando você vive em justiça, quando você anda em retidão, quando você pratica a santidade, o resultado é paz. O fruto é descanso. A consequência é segurança. E essa paz não é temporária, é eterna. Esse descanso não é passageiro, é permanente. Essa não é frágil, é sólida e segura, porque está fundamentado em Deus, porque está acertada na palavra, porque está estabelecido na verdade. Pai Celestial, nós declaramos que nossa casa será santa. Nós declaramos que o nosso lar será consagrado. Nós declaramos que a nossa família será separada para Ti. E nós clamamos agora: vem, Senhor, vem para a nossa casa. Habita no nosso lar. Estabelece a Tua presença na nossa família. E que a nossa casa seja conhecida como a casa onde Deus habita. Que o nosso lar seja reconhecido como um lugar onde a presença de Deus permanece. Que a nossa família seja identificada como o povo que vive em santidade, em integridade e em pureza. Em nome de Jesus, amém. Agora, eu quero fazer uma oração final de ativação poderosa. Pai, em nome de Jesus, nós selamos tudo o que foi declarado neste vídeo. Nós confirmamos toda a palavra que foi proclamada. Nós estabelecemos todo o decreto que foi feito. Nós ativamos toda a promessa que foi mencionada. E nós recebemos agora o cumprimento de tudo o que está escrito. Nós declaramos que vamos viver o Salmo 101. Nós declaramos que vamos andar com integridade. Nós declaramos que vamos praticar a santidade. Nós declaramos que vamos cultivar a pureza. E nós recebemos agora a presença de Deus em nossa casa, o favor de Deus em nossa família e a vitória de Deus em nosso lar. Porque está escrito:
porque foi decretado, porque foi programado. Em nome de Jesus, amém e amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós agradecemos por ter assistido até o final deste vídeo. Se Deus tocou no seu coração e você quer contribuir financeiramente para ajudar este canal a crescer e produzir mais conteúdos de oração, palavra e decretos proféticos, faça uma doação via Pix, pelo Live Pix, que está aparecendo na tela agora. Toda oferta é bem-vinda e será usada para a expansão do reino através deste ministério. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente.